Pra você, o que um desenho precisa para te causar medo ou desconforto? Ele precisa ter uma estética sombria? Ele precisa ser um stop motion? Ou talvez o que realmente te assusta seja o que existe por trás dele? Histórias reais, medos humanos, traumas disfarçados, seja qualquer um desses, saiba que Coraline representa tudo isso. A animação de 2009 é inspirada num livro infantil de terror, lançado em 2002 e escrito pelo autor Neil Gaiman. Um livro que foi descrito pelo próprio autor como uma história para assustar tanto crianças quanto adultos. Coraline de 2009 é uma adaptação deste exato livro, em stop motion, uma técnica de animação que cria uma ilusão de movimento a partir de uma sequência de várias fotos. E essa junção de sequências formam uma simulação de movimentação, assim como várias outras animações que também utilizam essa técnica e que você com certeza já deve ter ouvido falar, que nem O Estranho Mundo de Jack, A Fuga das Galinhas, que é o meu favorito, A Noiva Cadáver, ou quem sabe O Fantástico Senhor Raposo. Essa técnica de animação foi escolhida justamente para reforçar uma estranheza onde nada é totalmente perfeito. Os movimentos têm algumas leves falhas, os rostos não são 100% simétricos e as texturas parecem realistas demais. Tudo isso para criar um desconforto visual e uma linha tênue entre o que é familiar e o que é bizarro, e que ao mesmo tempo combina exatamente com o que o Neil Gaiman quis descrever no seu livro, onde Coraline explora um mundo que parece igual, só que ao mesmo tempo tem algo de errado. A ideia por trás da história de Coraline começou de uma forma curiosa. Neil Gaiman escrevia histórias curtas para sua filha e foi justamente quando ele estava escrevendo uma carta de aniversário para ela que surgiu o que seria a sua inspiração para o livro. Na carta falava sobre uma casa que tinha uma porta que levava para outro mundo. O conceito disso veio de um sonho que Gaiman teve quando criança, no qual uma mulher bem parecida com a sua mãe tentava atraí-lo para ficar com ela. Essa figura acabou se tornando a outra mãe, uma personagem central da história. Mesmo sendo vendido como um livro infantil, Coraline tá cheio de simbolismos adultos e medos que se pode dizer que são universais. Coraline é uma história sobre negligência familiar, sobre a ilusão do conforto e até a perda da identidade. Ela fala sobre o perigo que é desejar e se agarrar a um mundo perfeito e, o pior de tudo, o preço que se paga quando você tenta fugir da realidade. Coraline é uma menina ignorada pelos pais, que estão sempre ocupados trabalhando. Sua família e ela haviam acabado de se mudar, então a casa, além de bagunçada, era fria e sem cor, e o único som que se escutava era o do teclado, porque seu pai estava ocupado demais tryhardando. E a comida era meio estranha. Sério, mano. O que é isso aqui? Sozinha, Coraline começa a explorar a casa nova quando encontra uma pequena porta escondida que, à primeira vista, não levava a lugar nenhum. Era apenas uma parede de tijolos. Mas numa certa noite, quando ela voltava a abrir a porta, a parede de tijolos já não existia mais. E o que surge do outro lado era um mundo exatamente como o dela, só que melhor. Se no outro mundo os pais não davam a devida atenção, agora nesse eles paravam para escutá-la. Se no outro mundo a comida era horrível, agora é gostosa. E se no outro mundo a casa não tinha cor, agora ela é colorida. Hello? Hello, Coraline. Repare que eu falei outro várias vezes, porque eu quero que você lembre ou saiba da existência da outra mãe. Uma mulher bem parecida com a sua mãe que tentava atraí-la para ficar com ela naquele mundo. A outra mãe representava nada mais nada menos do que o desejo da perfeição. Um mundo onde tudo parece ideal, mas que exige certo preço. O preço da alma ou dos olhos. Porque nesse mundo, os olhos de todo mundo são de botões. E de início, isso nem assusta ela, até porque tudo é perfeito demais para ela sequer dar importância a esse fator nem um pouco estranho. What are you doing here?
in the middle of the night. You're just in time for supper, dear. I'm your other mother, silly. Ah, tá. Se eu, quando criança, já sonhei com os meus pais fazendo manobras de skate na pracinha da minha cidade, e isso foi o bastante pra eu ficar sem dormir por quase uma semana, quem dirá sonhar que os pais têm botões no lugar dos olhos? Só que aos poucos, Coraline vai percebendo que esse mundo não é lá tão paraíso quanto ela pensava ser. Era uma armadilha, era tudo um teatro de uma entidade que tentava convencer ela a ficar ali pra sempre, desde que ela aceitasse costurar os botões no lugar dos olhos, pra que ela perdesse a percepção da realidade. E a partir daí, a fantasia já começa a virar pesadelo, e Coraline então precisa enfrentar os seus próprios medos e lutar para não só salvar a si mesma, mas também os seus pais e as almas de outras crianças que foram presas por aquela mesma ilusão. Coraline é sobre criar coragem para encarar o que se teme, mesmo quando ninguém tá ali para te proteger. Uma jornada de uma criança para dentro da própria mente, e o medo que ela precisa enfrentar é a própria carência. Frescura da porra. Em Coraline, o terror não vem de monstros. Você pode ver, os vizinhos dela não são nada assustadores, apesar de terem aparências meio monstrengas. O medo vem mais da ideia de que o que você mais quer e deseja pode te destruir, e sobre a importância de aceitar a realidade e enfrentar a imperfeição dela. Um medo que muitos de nós adultos temos, só que visto pelos olhos de uma garotinha. O filme da Coraline levou mais de 3 anos para ser produzido. O diretor Henry Selick afirmou que o tom sombrio foi totalmente proposital, e as crianças suportam bem mais o medo que os adultos pensam. Quando a gente volta a assistir algo da nossa infância, a gente assiste com outros olhos, tanto porque amadureceu, quanto por enxergar coisas que você nunca havia enxergado antes. E se Coraline mostrou o medo de perder a realidade por causa de um sonho, Coragem mostra o oposto, o medo de viver na realidade. Eu lembro que o medo não tava em sustinhos nem nada do tipo, mas sim numa sensação estranha. Era um certo tipo de medo que ficava em silêncio e só te deixava desconfortável, e você não sabia o porquê. Talvez por conta da solidão do Coragem, o deserto de lugar nenhum é vazio, isolado, longe de tudo. Talvez por conta de que ninguém ouvia o cachorro, ou até por causa do Eustácio. Cada episódio a gente vê situações que parecem ser comuns. Um carteiro, um visitante, uma tempestade, um experimento científico. Só coisa nada com nada, dando uma sensação de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Coragem, o Cão Covarde, assusta pela sensação de estar sozinho num lugar estranho, isolado e imprevisível. Mas o medo mesmo vinha de momentos específicos, sabe? Fora do comum. Você se lembra do Fantasma 3D? Um rosto humano realista que causa um vale da estranheza e que fala de forma lenta e hipnótica. O Fantasma 3D aparece no último episódio, no encerramento de todo o desenho. A história começa com Eustácio esculachando Coragem, normal, né? E dizendo que o Coragem precisava corrigir todos os defeitos dele. Cachorro idiota! Você não faz nada certo, seu amador. Você devia ir para a escola do fazer direito para que alguém te torne perfeito. Tá de sacanagem. Escola do fazer direito. Nesse episódio, Coragem é humilhado o tempo todo. Ele faz tudo errado, erra o que fala, e ele erra até como dormir, se é que isso é possível. Então sua última tarefa do dia é ir para a cama e dormir perfeitamente. Pode fazer isso? E foi durante a noite quando uma figura surge num dos seus sonhos. Um fantasma translúcido, 3D, com um rosto humanoide flutuando num espaço vazio. Ele se aproxima lentamente. Você não é perfeito, disse o fantasma. E é isso. Só isso. Só o modo como fala, lento e quase sussurrando e olhando diretamente pra câmera, já causava um desconforto. Olhando pra nós, os espectadores. Porque só depois de mais velho que eu entendi
realmente do que se trata. O episódio inteiro é nada menos do que uma metáfora sobre a pressão de ter que ser perfeito. Durante todo o episódio, o Coragem tentava se adaptar às exigências da professora, mas o episódio que muita gente costuma dizer que causa medo mesmo é o episódio da máscara. A máscara é um dos episódios mais estranhamente desconfortáveis da série. A história começa com uma mulher que usa uma máscara branca com um sorriso, simplesmente chegando e batendo, atacando o Coragem de graça, e aparentemente odiava cachorros. Cachorros são maus. Conforme a história avança, a máscara cai e a gente vê que essa mulher, na verdade, era uma gata chamada Kitty e usava uma máscara para esconder a dor e o ódio de ter perdido a sua melhor amiga. Ela tinha vindo de outra cidade fugindo de um cachorro chamado Mad Dog, que maltratava sua amiga Bunny e ela, e queria separá-las. Ele a trata como se fosse uma escrava. Esse é dos meus. O Coragem sofreu na mão dessa máscara, mano, que apesar de esculambar o cachorro, ainda foi convidada pra jantar na fazenda. O medo dela machucar Muriel, Coragem decidiu ir em busca de informações sobre Kitty e acaba descobrindo sobre a tal amiga Bunny, que estava com Mad Dog. Mas para isso, ele precisou roubar da Kitty uma espécie de ratinho que era como um símbolo de lembrança de Kitty com a sua amiga. Um episódio que você só entende depois de mais velho, mas um raro episódio em que o desenho termina com uma mensagem esperançosa, já que muitas das vezes termina com uma sensação de incerteza. Coragem, o Cão Covarde chamou a atenção do estúdio da Cartoon Network porque era bizarro e diferente de tudo o que já havia na TV infantil. Um cachorro medroso enfrentando monstros para proteger os seus donos. Até que é sim uma inovação. Jill Wolf, o criador, disse que queria representar o medo humano na forma mais inocente possível. E embora o criador não tenha confirmado nada, muita gente especula que a cidade do desenho de Lugar Nenhum foi inspirada numa história real de um casal que vivia isolado no interior dos Estados Unidos, numa fazenda no Novo México. Esse casal alegava para a polícia ver luzes estranhas no céu e criaturas estranhas ao redor da casa, exatamente como acontece no desenho, onde a loucura e a realidade estão tudo misturado e você não sabe nem distinguir qual que é qual. Esse casal sumiu de repente e até hoje esse caso não teve nenhuma solução. E mesmo que não tenha conexão nenhuma entre as duas coisas, essa história reflete e reforça o clima do desenho. Um lugar onde o medo não vem dos monstros, e sim de estar sozinho e vulnerável no meio do nada. Geralmente, vemos essas animações utilizar uma estética sombria para causarem um certo tipo de medo, medo esse que só é encontrado na mensagem dessa animação. Mas, e quando temos uma simulação de um desenho infantil? Uma simulação de um desenho que a princípio parece seguro, inofensivo e exala até uma certa inocência. How do you get the idea? I just tried to think creatively. O paradoxo entre algo infantil e algo perturbador é uma parada feita justamente para te desarmar. Para te trazer aquela falsa sensação de conforto para quando o terror realmente aparecer, o impacto ser maior. E quando eu digo o terror realmente aparecer, eu não tô falando de sustinho, mas sim o fato de acontecer algo dentro daquilo que à primeira vista parece ser inofensivo. Todos nós associamos algo infantil à segurança. E isso acontece porque a gente costuma ver a infância como o símbolo máximo da pureza e da inocência. E ver essa pureza, ou melhor, algo colorido e feliz sendo, entre aspas, contaminado, é aí que algo parece estar fora da realidade. Essa contradição do visual fofinho com o conteúdo sombrio é o que desperta o desconforto mais eficaz que existe. Aquele que você não entende muito bem o porquê de estar com medo. Don't Hug Me, I'm Scared, ou também Não Me Assuste, Estou Abraçado, não é um desenho animado, e sim uma simulação dele. E é exatamente aí onde mora o terror. Eu coloquei ele no vídeo porque ele é construído como se fosse um programa para crianças, com personagens fofos e coloridos, lições de moral, músicas com rimas simples, e até o mesmo tipo de cenário de fantoches que é usado
usado em programas como Vila Sésamo ou Muppets. Diferente de qualquer outro, aqui ele usa a estética, a estrutura e a linguagem dos desenhos infantis para justamente causar o desconforto. Don't Hug Me, I'm Scared foi feito para adultos como uma sátira da nossa infância sobre como fomos instruídos desde pequenos a aceitar certas mensagens, ideias e valores. No primeiro episódio, os 3 personagens principais, o Yellow Guy, o Duck Guy e o Red Guy, eles estão aprendendo sobre criatividade. A lição começa de uma forma simples até o tom mudar. A lição se transforma num ritual de obediência. O professor, geralmente um objeto, ensina alguns conceitos aos protagonistas a cada episódio. Nesse episódio, o professor, que é um caderno ou um bloco de notas falantes, ele dita o que é certo e o que é errado criar. E quem mostra uma criatividade própria é punido. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Uma crítica à educação e à mídia que dizem ensinar quando na verdade fingem incentivar o pensamento próprio e só aceitam o que é conveniente e lucrativo para eles. A inspiração por trás de Don't Hug Me é basicamente fazer uma crítica a programas infantis que tinham o objetivo de educar com mensagens morais na era pré-internet. Num outro episódio sobre tecnologia, temos o professor, que dessa vez é um computador, ensinando sobre a tecnologia e o mundo digital. Os personagens entram para dentro do computador e veem que não podem fazer nada. O computador controla o espaço, a realidade, transforma os personagens em 3D e põe eles num loop digital. Don't touch me! Tudo isso representando o vício e a falsa ideia de liberdade na internet, e até o relógio que representa o tempo, ensinando que o tempo passa rápido demais e que você deve usá-lo com sabedoria e a não desperdiçar o próprio tempo, mas aos poucos vai obrigando os personagens a seguir a sua lógica e a encarar a própria mortalidade, dando a entender que o tempo não ensina, ele cobra, e sobre como vivemos presos à ideia de aproveitar o tempo, sendo que é o tempo que nos consome e não o contrário. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. Cada episódio é uma nova lição. E cada lição que os personagens principais recebem é só uma forma de limitar o pensamento crítico deles e educá-los como seres submissos através de uma obediência completamente cega. Eu, particularmente, considero Don't Hug Me, I'm Scared como uma obra bastante criativa, inteligente e corajosa também por transmitir as mensagens de forma meio ambígua, porque ela abre espaço para as pessoas interpretarem da maneira que elas preferirem, às vezes até o oposto do que elas realmente querem dizer. Apesar da série ter uma visão meio pessimista da realidade em alguns momentos, do ponto de vista narrativo, ela é genial. Em todos os episódios, as escolhas dos personagens são limitadas. Muitas das vezes, a tal liberdade parece ser ilusória. E quando eles, entre aspas, conseguem questionar alguma coisa, conseguir escapar de tudo aquilo é altamente questionável. Por exemplo, no 5º episódio, que critica como a sociedade impõe uma visão meio distorcida sobre o que significa ser saudável, o professor incentiva os personagens a consumirem alimentos saudáveis, sem levar em conta também a importância da saúde mental. E o final do episódio mostra como o Yellow Guy engole essas ideias de saúde sem questionamento algum. Ele já nem sabe mais o que tá comendo. O Duck Guy percebe a doideira que estava sendo todo aquele ensinamento sobre saúde e é silenciado. O Red Guy também percebe toda aquela doideira no episódio sobre tecnologia e decide dar o fora. No fim, ele acaba descobrindo que eles estão presos num loop infinito. O processo de questionar e a falta dessas respostas que mantém os personagens principais presos num ciclo sem fim. Mas a resposta talvez seja mais complicada do que a própria série consegue explicar. Diferente de Coraline, Coragem o Cão Covarde e algumas outras animações que foram feitas diretamente para o público infantil, Don't Hug Me, I'm Scared foi feito para o público adulto. Olhar para toda essa estética e aparência infantil com uma certa desconfiança, mas todos eles têm algo em comum: mostrar como o medo pode se esconder até mesmo atrás da inocência.